A importância da gente conscientizar os homens é que o câncer de próstata ele é o tumor, o câncer mais comum na população masculina. Então, decorrente a isso, nós temos uma incidência muito alta, ou seja, mais de 60 mil novos casos por ano. A partir disso, o urologista tem um papel fundamental na orientação dos pacientes, como questão de saúde pública, a fim de chamar a atenção para essa patologia e a gente, de alguma forma, quebrar alguns tabus relacionados com o diagnóstico. Todo paciente que recebe o diagnóstico de câncer de próstata, ele deve ter o seu tratamento, na verdade, o seu diagnóstico individualizado. Ou seja, o tumor ele pode estar no estágio inicial, no estágio intermediário ou até mesmo mais avançado. Quando a gente faz o diagnóstico precocemente, nós temos uma chance de cura maior do que 90%. A primeira coisa que a gente pergunta para o paciente é a respeito se ele tem história de câncer de próstata na família. Isso por quê? Quando o paciente tem uma história de câncer de próstata, por exemplo, os pais, os avós, tios, irmãos, com essa história positiva, a gente deve iniciar o rastreio um pouquinho mais cedo, um pouquinho mais precoce, aos 45 anos. Quando ele não tem essa história de câncer de próstata, a gente inicia aos 50 anos de idade. O câncer de próstata não dá sintomas, exceto em alguns casos, em algumas exceções, os estágios mais avançados, pode dar um pouco de fraqueza, alguma dificuldade para a gente urinar, mas em via de regra ele não dá sintomas. Esse é o grande perigo, porque o sintoma nada mais é do que o nosso corpo nos avisando que tem algo de errado e nos leva a procurar ajuda e a fazer o diagnóstico corretamente. Quando a gente fala em diagnóstico de câncer de próstata, a gente sempre fala no binômio, exame de sangue e exame de toque. Isso porque temos o exame de sangue que é chamado de PSA, é um exame de sangue que vai avaliar a próstata. Ele pode se alterar em tumor de próstata, pode se alterar em infecções, em outras causas, não necessariamente só no câncer de próstata. E também devemos sempre indicar o exame de toque. Isso por quê? Porque cerca de 15% dos pacientes não tem alteração no exame de sangue, que é o PSA. Então, se esse paciente está somente acompanhando com o exame de sangue e ele estiver dentro dessa faixa, dessa população, ele não terá o diagnóstico. Às vezes o toque é a única forma, o nosso único meio de fazer o diagnóstico do câncer de próstata. Quando o paciente ele é diagnosticado com câncer de próstata, na maioria das vezes, através dos exames, de todo o diagnóstico, de todo o estadiamento, a gente vai indicar um procedimento cirúrgico. Após o procedimento cirúrgico, o homem pode ter um período transitório, uma perda de urina, alterações na função sexual, nas ereções, mas na maioria das vezes isso é contornável. O homem pode voltar às atividades laborais, pode voltar ao trabalho, pode praticar atividade física sem nenhum problema. Obviamente que respeitando o período de recuperação da cirurgia. Uma pergunta muito frequente no consultório é: doutor, eu tenho uma próstata inchada, ela é um fator de risco para o câncer de próstata? Então, na verdade, essa próstata inchada, que é um termo que a gente se refere à hiperplasia prostática benigna, é uma doença do bem, não tem nada relacionado com câncer. Essa doença, que é o crescimento da próstata, ela está relacionada com a idade. Então, os homens, a partir de 40, 50 anos, vai tendo algum crescimento progressivo, gradual da próstata, e isso pode se refletir em alguns sintomas, como dificuldade de urinar. O paciente vai no banheiro muitas vezes ao dia, acorda muitas vezes à noite para urinar. Ele também vai referir que o xixi está com um jato mais fraco, tem uma dificuldade, tem que fazer um esforço para conseguir esvaziar a bexiga. Isso não tem fator de risco relacionado com o câncer de próstata, mas mesmo esses homens devem também fazer o segmento, fazer o acompanhamento necessário e também fazer a investigação através do toque e do PSA. Se você, homem que está assistindo esse vídeo, nunca passou no urologista, nunca fez seus exames de rotina, procure seu médico, faça seus exames preventivos e também eu quero deixar uma mensagem para todas as mulheres que porventura forem assistir o vídeo para que, se você tem um parceiro nessa faixa etária, se você tem um irmão, marido, filho,
oriente ele a procurar um médico, oriente ele a procurar ajuda, avaliação de um urologista, para que a gente possa prevenir essa doença que facilmente pode ser tratada.